Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigada a você que nos assiste, que nos acompanha. Estamos no 5º episódio do programa Conheça-se com Andréia Pereira. E hoje nós vamos falar com a Alessandra Secotti. Ela, que é terapeuta ocupacional, vai falar conosco sobre oração e neurociência. Antes de eu falar com ela, antes de eu falar o meu boa noite, Alessandra, eu vou falar dos meus patrocinadores. E tivemos novos patrocinadores estão chegando. Eu agradeço a você, patrocinador, porque sem você nós não conseguimos realizar esse programa. Neia Buffet, massas e salgados. OK Telecom, internet fibra. Point do Sorvete, uma unidade ali no Calçadão. Toda linda, estilo que marca. Marina Transporte Escolar, Rainha das Carnes, Drogaria Total, 3 unidades. Santa Clara, Roncoleta e Vila Patti. Portela Prints, gráfica rápida e personalizados. Restaurante Arena Gosto Caipira, da minha amiga Maria Fernandes. Clínica Odontológica e Estética Long e Fernandes, dos amigos Décio Long e Paulo Fernandes. Japa Mix, precisa de uma ação promocional, de locução comercial? Japa Mix. Uber da Lu, você precisa ir para fora, fazer um exame ou uma consulta? Uber da Lu. Doutora Márcia Tadei. Raíssa Perfumes. E eu acho que por enquanto é só. Obrigada, gente. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Que bom estar aqui, né, dando aí continuidade no seu programa, complementando, né, o seu trabalho. E estamos aí, né, para conhecimento, conteúdo, aprendizado, todos juntos. Eu é que agradeço a você por aceitar o nosso convite, porque eu sempre, quando eu estava, antes de fazer tudo isso, que a gente assiste televisão, a gente ouve assim os programas, os artistas. Não, porque sem você, isso aqui não faz sentido. Falar, para, você conversa, mas é verdade. A gente pode pensar tudo, se não tiver o convidado, se não tiver você que nos assiste, se não tiver o patrocinador, se não tiver a plataforma, como a Hélio dos Santos, se a gente não tiver o apoio aí da Isa, que nós temos toda segunda-feira, a Isa nos apoia. Não tem jeito. Então, Não. assim, muito obrigada. Que Deus te abençoe muito por aceitar o nosso convite e vir aqui para frente dos microfones, para frente dos bastidores, Isso falar aí. conosco. Alessandra, fala para nós quem é a Alessandra Secotti. Alessandra, antes do Secotti, Alessandra Cristina Filadelfo, hoje Secotti, filha de Adão Filadelfo, Maria Aparecida Barbosa Filadelfo, irmã do Glauco e de toda a minha família. Hoje, casada com Cristiano Pedro Secotti, meu marido, companheiro, né, que me inspira minha caminhada, meus filhos, Rafael, Miguel e Gabriela. E para aproveitar só, assim, hoje dando os parabéns, muita luz para Gabriela, que hoje é o aniversário dela. Parabéns, Gabriela. Que Deus traga muita luz, muitas felicidades na sua vida, na sua caminhada. É isso aí. E ontem da minha filhada, Heloísa Pinheiro. E é semana de festa. É isso aí. Será que sobra bolo pra gente ou é só... Sobra. Isso aí. Alessandra, fala para nós. Quando surgiu esse amor pela neurociência, pela terapia ocupacional, enfim, porque pelo que nós conversamos, você trabalha tudo junto e misturado. Tudo. É isso aí. Quando surgiu? Desde muito jovem, eu tinha, assim, muita busca. Eu estudava, buscava um conteúdo, até da minha própria profissão.
E sempre assim, né? Eu sentia até um vazio. Eu me sentia assim, falta alguma coisa, falta alguma coisa. Fui para minha profissão, amei assim, de corpo e alma, me dediquei, me idealizei na terapia ocupacional. Foi o começo. E busca daqui meu crescimento, meu desenvolvimento na vida ali, de família, meus filhos nascendo, crescendo, e sempre buscando. E, de repente, veio caiu de paraquedas todo um conhecimento maior, junto com a espiritualidade, né? Então, o que é espiritualidade? Porque dentro dos estudos da neurociência, tem várias filosofias, vários, né, que tem antroposofia, que estuda o ser, né, a pessoa se entender, a pessoa se conhecer, a pessoa caminhar, se direcionar e se conhecer o seu interior, para ela conseguir manifestar todo um bem-estar maior. Né? Então, antroposofia, uma filosofia, conhecimento de outras práticas. E aí veio minha profissão e eu estudando a neurociência e buscando, entendendo o comportamento do ser humano, como funciona o pensamento, a mente, né? Como que, por meio de uma ação, como o ser humano reage, por meio de uma direção, até onde o ser humano vai, né, os limites, as capacidades, os potenciais. Então, tudo isso eu precisei entender melhor da neurociência. Para poder trabalhar. Para poder trabalhar. Especificamente, qual a sua área de atuação dentro da terapia ocupacional? Já sim, fiz várias formações. A neurociência desde o início, né? Amor. Isso, desde o início. Desde quando eu sempre trabalhei com criança, eu já busquei a neurociência para entender, né, o comportamento e desenvolvimento da criança. Mas hoje minha área de atuação é com as crianças com transtorno do espectro do autismo. Hoje eu atendo, né, a demanda maior, mas assim já faço também o atendimento das práticas integrativas complementares. É um assunto assim muito legal. Aplico no SUS, aplico, né, na parte dos meus atendimentos particulares e está aí a todo vapor as práticas integrativas, que é aí que eu me identifiquei mais com a parte da neurociência, porque eu preciso me conhecer, eu preciso me entender para eu poder conseguir caminhar. Com tanto a nossa volta, né, acontecendo, então eu preciso entender mais. Sócrates disse que é necessário a gente se conhecer. A Bíblia fala que a gente precisa se conhecer. Quer dizer, são inúmeros pensadores na história da humanidade que fala exatamente isso. Infelizmente, a gente não faz isso no dia a dia. Alessandra, a gente está aqui, neurociência. Quem está lá do outro lado está falando assim, gente, isso é de comer? O que é neurociência? Isso daí, a neurociência, né, já fala, é a ciência que estuda o sistema nervoso, né? Toda a parte neurológica, sinapses, frequência, todo um fundamento, um conhecimento e neurotransmissores, receptores do cérebro. Eu posso cortar você um pouquinho? Isso. Isa, faz um favor, coloca a foto número 1 e na sequência o vídeo. Hoje, gente, o estúdio, ele é ótimo. Tudo que eu peço pro estúdio, eles me atendem. É lindo, é maravilhoso. É isso aí. Eu pedi para colocarem aqui na mesa, colocaram aqui. Isso. Você quer falar alguma coisa, Alessandra? Isso daí já é uma sinapse, né? Que vocês, vendo todas essas ramificações, são conexões que dentro do cérebro está ali em frequência de estímulos recebidos, que qualquer ação, porque nosso cérebro é dividido em córtex, né, em lobos. E dentro dos córtex tem essa sinapse nervosa. E conforme o estímulo que eu recebo, ela aciona. Passa o vídeo para nós, Isa, por gentileza. Gente, esse material eu pego todo da internet, tá? Eu ainda não consegui marcar um material meu, mas...
Olha a grandiosidade das ramificações dos neurônios que estão ali conectados e esperando estímulos externos. Estímulos externos, eu vou cortando você, Alessandra, certo, é isso aí. Por exemplo, eu estou falando com você. Isso. É um estímulo externo. É um estímulo você externo. recebe a minha fala através da audição e aí a mente vai trabalhando dessa maneira aqui. Mais ou menos isso. Cada área ela é responsável por uma função. Por exemplo, você deu o exemplo da fala. Então, é o córtex temporal que está, né, aumentando ali uma quantidade de sangue concentrado porque eu estou tendo esse estímulo auditivo. A música, né, a fala. Quando eu tenho um estímulo visual, né, no occipital, então é ali que vai aumentar a quantidade de sangue. Quando eu tenho de atenção, que eu preciso focar, que eu preciso planejar, é no frontal. E aí também outras regiões, cada região com a sua função. Então, você falou do autismo e nós tivemos umas mães há 2 semanas, 2 mães atípicas e a doutora Beatriz Abirrachid falando. Então, para você que acompanhou o programa lá atrás, então o que acontece? É alguma situação, o espectro autista, dentro dessas regiões que você acabou de comentar, que tem uma diferença na ação da mente, por isso que eu até dei um exemplo aqui, que nesses caminhos do vídeo seriam tipo estrada. Aí bloqueou a estrada, aí a mente tem que achar o outro. A neuroplasticidade. Isso, resultado. No espectro autista, pelo que eu entendi, a mente ela não consegue muito achar essa estrada. Bloqueou. Isso, é diferente. Né? Isso, então, é uma diferença aí. O cérebro, ele age, o comportamento, ele manifesta de outra maneira, diferente dos típicos, né? Então, qual que é o ponto de partida? Em avaliarmos, entendermos como funciona, né? Qual a necessidade dessa criança, em que nível que ela está. Então, é todo um detalhe, todo um cuidado para a gente entender que nível, tipo de aprendizado, como que ela reage, para a gente poder dar o ponto de partida inicial para conduzir, direcionar, reabilitar essa criança. E direcionar os pais. Não tem como trabalharmos com a criança sem estarmos com os pais. A maioria, praticamente todos os atendimentos, eu chamo os pais no final, para orientar. Aquelas mães que vieram aqui, elas sabiam muito, coisa louca. É assim, importante, né? A gente fala coisa louca, mas assim, é muito importante. Muito. Porque o nome do programa não está assim por nada, conheça-se. É porque realmente é importante eu conhecer a mim, conhecer aquelas pessoas. O Delei esteve aqui, conhecer as pessoas que estão à minha volta, que convivem comigo. Isso que é muito importante. Mas não vamos perder o foco, tá, Alessandra? Porque 2 horas vai ser pouco. Aí eu te pergunto, qual é a ligação da neurociência com o autoconhecimento e o despertar da consciência? É tudo, como você disse no início, tudo junto, misturado e uma coisa só. O que é o despertar de consciência? O despertar de consciência é você, de um nível tanto de progresso como evolutivo, de pessoa, de ser, você conseguir entender que algumas questões da vida, algumas situações da vida, não tem necessidade. Não tem necessidade estressarmos, não tem necessidade ficarmos deprimidos, não tem necessidade entrarmos em conflitos, em competitividade. Então, o despertar de consciência é que a nossa caminhada pode ser muito mais leve. Mas e os problemas? E os transtornos? E as barreiras? E as dificuldades, vamos lá, financeira, em grupo, familiar, isso faz parte do nosso crescimento. Isso faz parte da nossa trajetória. Então, o que precisamos entender, superar e continuar. Porque todos nós estamos, né, e tentando aprender e tentando praticar que a vida aqui
é permitida, né? Nossas experiências, nossos grupos, é permitida para aprendermos, para amadurecermos. Para amadurecermos. E se nós passarmos por essa etapa, se nós nos interessarmos, eu falo assim, por nos conhecermos e o funcionamento da mente, não é por nada que muitos pensadores estudaram a mente, o funcionamento da mente, o mecanismo dela. Isso. E hoje chega-se num trabalho como o do Deleuze, que é o de coach, e tantas outras áreas do conhecimento da mente. Porque se nós conseguíssemos entender o mecanismo de funcionamento da mente, muita coisa nós conseguiríamos passar tranquilamente. Muito. Muitos problemas seriam evitados. Hoje, por exemplo, a minha sobrinha, ela teve aquela Marinha Olímpia e ela tem 2 nenês, são meus sobrinhos netos. E o menorzinho começou a fazer a arte na minha casa. Mas, gente, ele tá na casa da tia, deixa eu fazer. Mas ela chamou atenção. E eu deixei, deixei. Aí ela, não faça isso, eu não quero que você faça. Você entendeu? Quando ele saiu de perto, eu falei, deixa eu te explicar. Você tá errada. Porque, assim, a mente, ela não aceita o não. Então, quando você fala assim, não mexa, a mente do teu filho, eu falei para ela, acabou de entender. Mexa. Você vai morrer de brigar, mas ele vai fazer, porque você... Então, o que você tem que fazer? Falei para ela. Falei assim, pare de mexer. E fale umas 3, 4 vezes seguidas. Pare de mexer. Aí a mente vai entender. Ela, ai, tia, não é desse jeito, tem que funcionar. Entende? Então, assim, se a gente conseguisse entender isso, muita coisa seria facilitada. Muito, porque esse exemplo que você deu mesmo. Se eu usar o não pode, não faça isso, não é isso, não é assim. Automaticamente a mente, né, vamos lá, da criança, ela vai começar a se anular. Tem esse lado também. Ela vai começar a se anular. Eu, então, não consigo, eu não sei, eu não posso. Não. Então, ela vai começar a ter esse ponto negativo. Qual é o diferencial? No momento que a criança ela age dessa maneira, tudo tem que ser muito justificado. Se você subir nessa cadeira ou no muro, onde o que tiver que fazer, você vai cair e machucar. Então, tudo tem que ser muito justificado, porque tudo é colocado para a criança pela metade. Aí cresce um adulto que não sabe tomar decisão. Isso, é isso aí. Aí falam que nós estamos numa geração Nutella, mas ninguém entende por quê. Por quê? Porque é tudo muito anulado, então eu preciso explicar. Isso funciona muito com as nossas crianças autistas. Quando eu explico para ele, vamos lá, amigo, né, Roberto, vamos sentar direito para suas costas não doer, né? Então eu tenho que justificar. Ele senta, no mesmo momento ele arruma. Tranquilo. Nem sempre é para as costas não doer, mas sim para eu trabalhar a habilidade do sentar, a habilidade do esperar, a habilidade de atenção. E no momento que eu coloco ele para sentar, ele já está me dando um retorno que ele precisa parar, ele precisa sentar, ele precisa esperar e ele precisa ter o foco de atenção. E aí ele para, ele senta corretamente. Como a mente é complexa, né? Isso. Não é fácil. Eu trabalho na escola também, né? Na escola Copem Objetivo. E como eu visito as salas, então, no momento que eu chego na sala e brinco com as crianças, eu falo assim, nossa, que graça, que sala, todos quietinhos, sentados direito, silêncio, num silêncio, olha que graça. Na hora, começa tudo a se arrumar na cadeira. Então, o cérebro, na hora, dá a reação. Dá o feedback. Na hora eles começam tudo. O simples fato de eu falar, olha que graça, todos sentados corretamente. É o estímulo correto. O estímulo correto. É só, então, se o pai e a mãe aprender a dar o estímulo correto, muita coisa vai mudar até na vida da família ali. Isso é neurociência. Entendeu? Facinho. Procura a doutora aqui. Vamos lá. Antes, é que você estava falando, peço perdão, deu uma risadinha, mas não é, porque eu li aqui no chat do programa, Rafael Secote, conhece? Conheço. Vai lá, mãe, você consegue. Ai, que graça, é isso aí. Positivamente. A Lisandra, oi Lê, você é uma pessoa de muita paz e luz, admiro muito você.
Mariana Oliveira, gente, boa noite, obrigada pela participação. Incrível como profissional e pessoa. Glauco Filadelfo, show, parabéns. São esses. Maria Filadelfo, parabéns, filha. Gente, obrigada pela audiência. E vamos lá. E aí, o nosso tema hoje é oração e neurociência. Isso. Porque eu vou dar uma palhinha aqui. De maneira geral, quando se fala em oração, fala-se em religião, ou pensa-se, ou a mente já leva para a religião. Isso. E é interessante que... E assim, há alguns anos, eu tô com 52, há alguns anos falava-se que a ciência não beija com a religião e tal. Mas não é verdade isso. Pelo menos o que eu consigo ver, que eu tenho estudado, que eu tenho me debruçado em livros, ao contrário, a ciência ela tem trabalhado e provado. Entendeu? Então, assim, oração. Qual a importância dela, ou a neurociência, o que a neurociência e a oração elas têm ali, que elas podem... Você pode usar o conhecimento da neurociência, ou seja, da ciência, para ter um resultado na oração, alguma coisa assim, Alessandra? Porque, assim, em relação à oração, já vou entrar no ponto de Deus. Tá. Né? Ponto de Deus, ponto da gratidão e ponto da empatia. Então, antes de você continuar, Isa, faz um favor para mim, a foto 2, enquanto você vai falando, a foto fica ali. Para que vocês vejam que tudo é uma questão de ciência, olha lá. Isso. Porque o que a ciência tem mostrado, até por meio de estudos, né? Eu acompanho vários médicos, neurologistas que estão aí estudando a neurociência e vários, até dentro da educação. Fui o ano passado fazer um congresso e a professora ela falou muito também do ponto de Deus. Então, o que é o ponto de Deus? Ele é localizado, né, dentro. Por que se fala ponto de Deus? Porque na hora da oração foi feito esse estudo, né, cientistas fazendo ali, porque eles conseguem ver isso por ressonância funcional. Hoje já tem essas ressonâncias que no momento que a pessoa está tendo o estímulo, aqueles neurônios que vocês viram, né, no começo, eles aumentam o fluxo sanguíneo. Eles ficam uma frequência maior, né, de toda a movimentação deles, da conexão. Como se eles movimentassem mais rapidamente. Mais rapidamente, E aí, na área, na imagem da ressonância, os médicos eles conseguem ver quais são as áreas que estão ativadas, que estão trabalhando ali. Isso. Então, o que eles perceberam? Vamos fazer por evidência, vamos fazer por estudo, para ver como funciona e se tudo isso tem um resultado positivo. Então, eles pegaram um grupo de pessoas fazendo oração todos os dias. A oração não é nem religião, apenas a oração. Independente, né? Se é Pai Nosso, Ave Maria, isso, ou uma oração que vai saindo automaticamente conforme eu vou falando. Porque a oração assim verdadeira é a oração que você se conecta e você conversa com um plano superior, com Jesus, com Deus, né, com quem você tem a sua crença, a sua fé. Então, é nesse momento. E depois eu até vou explicar a forma que é a oração, né? Então, nesse momento, eles fizeram essa pesquisa e viram que, no momento... Porque são estímulos, né? Foram dados estímulos aos neurônios. Então, no momento que eles faziam a oração, esse grupo, o córtex frontal ele aumentava 7 milímetros por minuto de sangue. Então, ele aumentava. O córtex frontal, que é essa região, né, do foco, da atenção, ele aumentava. E depois de 8 semanas... 2 meses, eles viram que o cérebro hipertrofiou. Ele aumentou. Tá, isso na minha vida, no dia a dia, interfere em alguma coisa? Essa área ter aumentado, esse fluxo de sangue? Pelo contrário, melhora. Então, influencia, mas para melhor. Influencia para melhor, ela melhora, tem todo um aumento, né? Porque onde tem estímulo, tem o aumento sanguíneo.
qualquer lugar, qualquer ação que a gente for fazer, ou uma atividade física, academia, que a gente aumenta a nossa massa muscular, né? No momento que você dá o estímulo, você aumenta o fluxo sanguíneo. E aqui, fazendo oração, é direto no córtex frontal, nessa região da frente, né? Região vermelha ali. Sim. E ali, aumentando esse fluxo, a pessoa consegue ter uma decisão maior na sua vida. Quer dizer, aquela pessoa, fica mais perto do microfone aqui. Isso. A pessoa, eu tô orando, eu oro todo dia, eu oro, sei lá, 2 vezes por dia, enfim, automaticamente, com o passar do tempo, seria um exercício da mente. Exercício. Você deu o exercício da academia para o corpo. Seria o exercício da mente. Você treinar a sua mente. Para quê? Para que em momentos difíceis ou no dia a dia você tenha uma condição maior, eu que estou lá orando, eu tenho uma condição maior de decidir mais rapidamente e mais acertadamente. Isso. Porque você tem mais foco, você tem mais atenção, você vai adquirindo segurança, autossegurança, autoconfiança, porque aí já está ligado com outras funções, né? Funções tanto do cérebro, tanto da mente, né? Mecanismos a mais para você conseguir ter um planejamento, uma decisão, né? Um direcionamento. Então, você consegue estimular o seu cérebro. Tá, uma pessoa que, por exemplo, sofra de ansiedade, que sofra de depressão, a oração, ela ajuda em que ponto? A oração, ela vai te ajudando a se reestruturar, se reorganizar, focar em você voltar para dentro, você se encontrar, porque a pessoa que está, uma pessoa muito ansiosa, é porque ela já não está bem. Depressiva, então, é porque ela está fora, assim, da realidade. Então, porque eu leio, eu não sei se está certo, porque nem tudo que está na internet é correto, né? Mas então, assim, que a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. Está correta essa definição? A ansiedade é muito a busca, a correria da vida material. Nem sempre é o futuro. Eu tô no dia que, tipo, hoje, o meu dia foi super corrido. Isso acaba causando uma ansiedade. Causa, mas é você a todo momento. Espera aí, estou agitada, não é bem uma ansiedade, é uma agitação. Sim. Né? Porque tem pessoas que já são natas, ansiosas, e tem pessoas que são natas, mais agitadas. Nem sempre uma coisa tá é ligada outra. À outra. Isso. Então, aquela correria do dia a dia, aquela agitação, né? Então, te faz uma adrenalina maior, muda toda a química do corpo, e aí vem tudo para o cérebro. Então, o que você tem que fazer? Acalmar, voltar para dentro, calma. Por que eu estou tão agitada? Por que eu estou, né, nessa correria? Calma, que vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Gente, uma amiga minha falou assim: André, eu amo seu podcast porque você suga seus candidatos, seus convidados. Então, vamos lá. Então, você falou na questão química. Isso. Eu estudei, mas assim, você tem muito mais conhecimento que eu. Então, por exemplo, eu estou agitada, aí foi uma informação, foi um estímulo para minha mente, como nós vimos ali aquele vídeo primeiro. Então, os meus neurônios estão trabalhando de uma determinada maneira. Nisso, acontece uma descarga elétrica de determinadas substâncias. Isso, vai liberando tudo. E vai liberando substâncias que vão deixar você mais agitada. Isso. A oração, se nesse momento que eu estou agitada, eu falar assim, Senhor, me ajude, automaticamente vai mudar essa descarga, essa liberação de substâncias e a tendência é eu me acalmar. Isso, mais ou menos isso? Isso, só que assim, o que a oração faz? A oração estimula você. Como assim? Então eu vou ficar mais agitada? Não, a oração te estimula de uma maneira que você vai focar, que você vai acalmar seus pensamentos, você vai se reorganizar, você vai planejar, e você sabe, e você vai entendendo e aprendendo que tudo vai dar certo, e tudo vai ficar bem. Ah, mas e se não der certo? Se não der certo, você vai ter a sua superação, a sua força de entender com resiliência que eu vou passar por isso e vou vencer.
e vai dar tudo certo. De qualquer maneira, deu certo. Deu certo. De qualquer maneira, se eu tiver em oração, se eu mantiver, a minha mente ela vai entender que de qualquer maneira ela deu certo. Deu. Porque se eu errei ou não saiu como eu queria, então eu vou aprender, eu vou observar. Isa, pode voltar lá, obrigada. Eu vou aprender, eu vou observar, eu vou ter mais foco. Isso. E eu vou conseguir analisar o que eu fiz de certo, onde eu errei. É isso aí. Aí eu vou conseguir fazer de novo, voltar, e aí eu vou acertar. Por isso a importância da persistência no seu objetivo. A motivação. A motivação, porque você... errei, sou burra. Não, você não é. Para com isso. Analisa o seu trajeto, o que você fez, mas isso é possível através da oração. Você consegue, focando aqui no tema. Então, isso é mais fácil se você tiver uma vida de oração, independente da sua religião. Independente da religião. Porque tudo, dentro da antroposofia, Dr. Ricardo, ele é pediatra, especialista em antroposofia, de São Paulo, da USP. Eu já fui conhecer o setor dele, já fui fazer 2 cursos com ele. Ele é maravilhoso, então ele coloca muito sobre essa questão. Nós precisamos nos harmonizar, precisamos nos equilibrar dentro de todas as áreas da socialização, do cérebro, das funções, né, que está ligada ao cérebro, da sua religiosidade, do seu despertar, porque a religiosidade, você ser uma pessoa espiritualizada, é diferente de religião. Sim. Então é isso que busca. É isso o nosso autoconhecimento, é sermos pessoas espiritualizadas, porque todos nós somos cristãos. Sim. Todos nós somos. A oração é independente de você ser crente, evangélico, católico, espírita, a sua oração, porque o que vai estimular é a sua fé. É a minha fé, é a minha verdade, é no que eu acredito, no que eu busco e o que eu quero para a minha vida. E as religiões, quando a gente fala de religiões, nós falamos de caminhos. Cada um se identifica onde... cada um segue onde se identifica, onde consegue sentir melhor, sentir bem. Então, tudo isso faz parte e nos conecta e nos direciona dentro, né, dessa, né, da nossa caixa aí, craniana, do nosso cérebro, para nos mostrar o caminho. Eu estou nessa religião, eu me sinto muito bem. É essa. Sem olhar, sem julgar. Então, tudo está ligado a atitudes, a condutas, a pensamentos, a conhecimento, aprendizado, prática. Daquilo que é falado dentro daquela religião que você frequenta ou que a outra pessoa frequenta, acaba por ser um aprendizado. E isso na tua mente vai influenciar também na oração? Tudo. Tudo. Porque se eu acredito nessa filosofia dessa religião, é o meu caminho. Então, aqui eu vou seguir e aqui eu vou caminhar. Aí você vai orar conforme a tua fé, a tua crença, e aí vai abrir, né, vai desenvolver essa região cerebral, que é o lobo frontal. E, entre outras coisas, você vai ter desenvolvido a pessoa, então, o foco, a questão da decisão. Do planejamento. Então, presta atenção, você que nos assiste agora. Eu sou uma pessoa indecisa. Ore. Isso. Apenas isso. Só isso. Ore, desenvolva a área cerebral que vai te ajudar nisso. Treine. Porque, por exemplo, quem quer ter um corpo mais, como ela mesma falou, a Alessandra falou, um corpo mais escultural, vai para academia. Se você quer ter uma mente que trabalhe muito mais a seu favor, treine a sua mente. Se você tem problema com foco, gente, eu não consigo focar. Eu estou falando, ou eu estou conversando com alguém, ou eu estou lendo, ou estou assistindo um filme, estou ouvindo uma palestra, a mente voa, ela vai lá para Marte. Por quê? Porque, assim, muitas vezes é claro que tem,
né, os quadros, os diagnósticos, TDAH, vários outros que a pessoa vive dispersa, né, independente de qual diagnóstico, mas a pessoa ela sempre muito dispersa. A pessoa ela não volta para dentro, ela precisa voltar, se conectar, acalmar a sua caminhada, os seus pensamentos e refletir, autorreflexão. O que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Né? Por que estou julgando? Então, são condutas e ações que vão fazer muita diferença para o meu cérebro. Eu li um livro esse final de semana, Feriado Prolongado, e em algum momento falava sobre a rejeição. Uma criança que é rejeitada pelo pai e pela mãe, as atitudes dela, no decorrer da vida, vão levar para determinados caminhos. Sem entrar na questão da rejeição aqui, ou se você quiser, fica à vontade, mas perceba, se a pessoa se conhece, se a pessoa sabe que em algum momento houve um processo de rejeição, ela consegue entender o funcionamento da mente dela, por que ela toma determinadas atitudes. E isso é possível, de acordo com o que a Alessandra fala aqui, através da oração. Por quê? Porque você volta para você. Porque na oração, você começa assim, Senhor, ó, eu quero isso. Ó, Senhor, eu quero... Aí você começa, eu pelo menos, né, fiz muito isso. Mas por que eu quero isso? O que isso vai mudar na minha vida? Isso, são reflexões. Isso. Aí, resultado... Nisso, a gente acaba conhecendo a gente mesmo. Isso. E é onde pode mudar todo o meu processo, toda a minha vida. Por quê? Porque eu olhei para dentro de mim. Então, de maneira geral, aqui o que está se falando hoje, falou semana passada com o delay, olha para você. Para de olhar para o outro. Isso. É isso aí. Por exemplo, a Alessandra, de repente, minha convidada aqui, mas... O que a Andréa vai pensar? Não, a Andréa vai pensar nada. Ela sabe, ela tem um conhecimento dela. Olha, eu não tenho nem ideia de quantas formações ela tem, quantos cursos ela tem. Mas ela tem um conhecimento dela. Então, ela chega aqui, vem, a gente vai falando, vai perguntando e ela vai respondendo. Então, deixar de olhar para o outro. Isso. O que o outro pensa sobre mim, o que o outro vai falar sobre mim. Isso. É o que eu penso. Até porque a ação é do outro, não minha. Repete, por favor. Eu entendi, mas é para ficar... A ação é do outro, não minha. Se o outro está pensando negativo, se o outro está julgando, se o outro está, né, desfazendo, se desprezando, julgando, é o outro, não eu. Sim. Mas o outro está me fazendo mal. O outro. Eu não tenho que aceitar o outro fazer mal para mim. Eu tenho que deixar para lá. Exato. Ignorar. Exato. Ignorar. E é por isso que é importante eu me conhecer. Porque, por exemplo, se alguém vier e me desprezar, eu falo, mas por que eu vou aceitar isso? Eu ignoro, eu sei do meu conhecimento. Isso. E acabou. Eu sei o que eu faço. Eu sei das minhas palavras, né, do meu conhecimento, da minha trajetória, da minha vida, tudo que eu vivi. Exato. Né, tudo que eu vivi. E hoje eu estou aqui para eu aprender muita coisa. Muita Exato. coisa. Então, eu vou continuar o meu caminho sem olhar a quem. Então, isso é muito importante. Então, quando você olha para os benefícios da oração, que vão além do que se apregoa de maneira geral às religiões, eu falo porque eu já visitei algumas, eu já tive em algumas. Então, porque você precisa disso, você vai lá, pede e tal. Tá, você conquista. Isso é um outro campo da neurociência, até do eletromagnetismo, da física quântica. De repente, a gente traz a Alessandra para um outro dia para falar especificamente. Mas, acima de tudo, o benefício é o que você conhece de você mesma, Isso. o quanto eu vou me conhecer, em função de eu treinar a minha mente através da oração. Isso. E o quanto isso vai me beneficiar, porque eu vou saber decidir, eu vou conseguir decidir mais e mais rápido, eu vou ter foco. Por exemplo, uma pessoa que vai prestar Unesp. Isso. Ela precisa ter foco no estudo. Muito. Entendeu? Eu tenho um irmão, ele está morando comigo, ele passou na USP, nem sei há quantos anos. Ele teve foco. É isso aí, entendeu? Foco. Então, tem que desenvolver a área do foco, tem que desenvolver a área da memória. E como é que eu faço isso, Alessandra? A oração. A oração. É uma... Isso. E buscar, assim,
recursos. O que são recursos? Recursos, instrumentos que te traz harmonia, que te traz benefícios. Então, hoje a gente tem assim um foco maior para a natureza, para a música. É claro, do meio artístico, né? Sempre teve. Mas a música, muitas músicas e letras te trazem assim um equilíbrio, uma transformação. As letras, as palavras, elas te trazem a resposta, a natureza. Então, são muitos recursos que nós temos, né, na nossa frente, e a gente não consegue, né, as pessoas não conseguem visualizar, entender, porque estamos no processo de aprendizado. Né, ainda temos muito para entender e aprender. Que um animalzinho, né, faz toda a diferença, a natureza, o verde, as flores, faz toda a diferença. São estímulos que no momento que eu vejo, no momento que eu escuto, no momento que eu tenho contato, eu estou tendo uma outra frequência dos meus neurônios. Eu estou modificando, eu estou transformando toda uma reação neurológica. E sempre vai ser para benefício. Sempre para benefício. E a oração, quando a gente fala de oração, às vezes a gente vai ali, é isso que eu ia até explicar, a forma da oração. Às vezes a gente vai e fica... É claro que o ponto principal é a gratidão. Nós temos o ponto de Deus, o ponto da gratidão e o ponto da empatia. O ponto de Deus é a nossa ligação, né, com essa fé, essa força, esse acreditar que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, porque Ele, né, está por nós. A da gratidão, gratidão por tudo, gratidão pela minha vida, gratidão pelo meu aprendizado, pela minha família, por todos ao meu redor, gratidão pelo que eu tenho, pelo quem eu sou, e da empatia, eu me colocar no lugar do outro. Por que que o outro age assim? Por que que o outro sofre? Por que que o outro está sentindo assim? Por que que o outro está fazendo dessa maneira? Então, no momento que você coloca no lugar do outro, você sente muita coisa. Você aprende muita coisa. Então, são os 3 pontos. E quando tudo isso se conecta e quando tudo isso é entendido, eu libero muitos elementos químicos, substâncias, né, até hormônios são ativados, tudo para o nosso benefício. E o tipo da oração, desculpa, só para eu depois não perder meu raciocínio. Geralmente a gente faz a oração se lamentando, ai, me perdoe por ter feito isso, né, eu pequei nisso, eu não deveria ter feito isso, uma retratação, correto. Mas a conexão maior é quando você conversa com Deus e coloca, olha tudo que deu certo, olha a saúde dessas pessoas, olha essa pessoa que foi feita a oração, ela conseguiu, ela melhorou, agradecer pela família, agradecer pelo aprendizado, agradecer pelo dia. Então, a forma que você faz a oração faz toda a diferença. Tá, então vamos lá. Antes de eu fazer a pergunta que eu ia fazer antes. Então, a maneira de você agradecer, de você orar, é você colocar assim, Deus, ou seja lá, se você for espírita, porque você é espírita. Eu sou espiritualista. Espiritualista. E então, fala em mentores. Eu fui kardecista 15 anos. Aí eu fui para a religião evangélica e eu tô de retorno. Isso aí. E aí, então, são mentores espirituais, enfim. Então, o que acontece? Você fala, seja lá como for, a quem você se dirija, mediante a sua fé. Ao invés de você pedir perdão, ou você até fala, mas não parar na questão da negativa. Isso, do que eu fiz de errado. Sim. É lógico que temos, sim, que nos retratar, não errar novamente, não falar novamente. Precisamos, sim, a todo momento o perdão, porque o perdão ali, no momento que entendermos o que é o perdão, nós já estamos em outro escalão, né, em outro nível. Mas
é sempre um diálogo com Jesus, com Deus, né? Agradecer, gratidão, obrigada pelo que eu conquistei, obrigada pelo que tenho em minhas mãos, obrigada pela vida. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada quando eu acordo, obrigada porque eu acordei mais um dia, Isso, por mais um aí. dia de... Então, muito mais a gratidão, muito mais o agradecimento. O positivo. Obrigada pelo quem tem marido como você, quem é casado, muito obrigada pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus pais que estão vivos. Sempre o positivo. Sempre. Tá. Afora isso que eu ia te perguntar antes, isso em termos de saúde, tá? Então, por exemplo, você treinou a sua mente, a gente tem lá mais foco, a gente está em oração. Tem mais foco, mais condição de decisão, ok. Então, eu estou treinando a mente. Isso. Ok. Aí, isso em termos de como acontece toda aquela liberação de substâncias que você comentou já por umas 2 ou 3 vezes, essas substâncias, elas também são benéficas para a minha saúde. São. Com certeza, porque eu libero dopamina. Dopamina é da felicidade. Aí, gente, quer ser feliz? Dopamina. Isso, a dopamina, a serotonina, que é da minha, né, da minha motivação, das minhas iniciativas. Eu ter mais iniciativas em fazer. Eu vou, eu consigo, eu posso, eu dou conta. Então, eu estou liberando a serotonina, a ocitocina também, que auxilia na felicidade. Eu libero cortisol, eu libero várias substâncias que estão ali, como se diz, às vezes nosso organismo está com fome dessas substâncias. Não tem. Hoje está chegando muito a pediatria integrativa, né? O tratamento integrativo que estuda mais a fundo sobre essas substâncias, né? Que às vezes a criança ou o adulto tem certas reações porque falta esses químicos no organismo, né? Então, quando eu consigo, pelo meu comportamento, pelo meu estado psíquico, pelo meu estado mental, eu consigo ativar e colocar tudo isso na ativa, eu tenho uma outra qualidade de vida. Por exemplo, algo me aconteceu de ruim, alguém fez algo negativo para mim. Por exemplo, eu xinguei você, ofendi você. Vamos lá, pega o exemplo. Isso. Ou algo até pior. Vamos lá, você fez com que eu perdesse meu emprego. Repreendido. Mas vamos lá. Isso aí, perdi. Então, eu vou ter aquele sentimento de dor, de perca, e às vezes até a vingança. De raiva. De raiva, e eu vou me vingar. E quando isso acontece, eu fico com esses pensamentos e pontos negativos, eu libero reações muito negativas, porque eu estou na vingança, eu não perdoei, né? Como assim perdoar, né? A pessoa te derruba ali, mas tudo tem uma resposta. Tudo tem um significado. O porquê até de eu perder esse trabalho. Mas eu preciso não ter esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções, porque senão eu vou liberar outros elementos que vão me deixar deprimida, vão me adoecer. Pode até virar um câncer, será? Pode. Tudo depende do que a pessoa viveu, né? Ela manifestou, ela experimentou e pode gerar até um câncer. Você que está acompanhando, você percebe a importância disso aqui para a tua vida? É para mim, é para a vida da Alessandra, é para a vida de todo mundo, mas é com você, presta atenção. Então, alguém te fez mal. Você tem desejo de vingança, você tem ódio, enfim, você fica praguejando contra a pessoa, você vai liberar substâncias para o seu organismo. Lembra aqui do vídeo que nós passamos, um vídeo curto sobre os neurônios. Essa função vai liberar, essa atividade da sua mente vai liberar substâncias que podem adoecer o seu organismo, e doenças tais, entre elas, não é uma afirmativa, pode ser um câncer. Ao contrário, se apesar de tudo, de todos os problemas, você falar assim,
Muito obrigada, meu Deus, porque eu não estou entendendo por que aconteceu isso. Mas muito obrigada por esse tempo nesse emprego. Muito obrigada. O ciclo que começa e termina. Exato. Eu tenho certeza, Deus, que isso vai me trazer alguma coisa melhor, um momento melhor, um princípio melhor na minha vida. Então você vai liberar, o seu organismo, a sua mente vai liberar, fala aí para mim que eu não gravei, dopamina? Tudo que há de positivo é dopamina, ocitocina, serotonina, são tudo substâncias químicas que estão sendo liberadas positivamente. E que isso, além de ajudar no seu organismo, na sua mente, então, tem dificuldade? Ore. Está passando por esse momento? Você tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de esquecer? Ore. Por quê? Porque tudo isso vai ajudar no seu organismo, na sua mente, vai trabalhar melhor a sua mente e vai liberar substâncias que, apesar do momento, você vai literalmente, você vai dizer, eu sou feliz. Isso. Alessandra, você está desempregada, mas eu sou feliz. As pessoas podem até não entender, mas é o seu organismo, é a sua mente que está fazendo isso. Isso. Então, entre outras coisas, a gente pode dizer que é escolha. É isso, são escolhas. Eu escolho ser feliz. Isso, eu escolho ser feliz, mesmo desempregada, mesmo sem comida na mesa, né, vivendo uma vida muito difícil, mas tudo são experiências e tudo para o nosso amadurecimento. E tudo de uma maneira, olhando, né, se deparando com tudo isso, com a resiliência. Eu entendo que eu estou vivendo isso e vai passar, e eu vou conseguir. Tudo na vida passa. O calor passa, o frio passa, o dia passa, a noite passa. A tempestade passa. Nada dura para sempre. Então, é eu me levantar, é eu entender que tudo é um processo, é uma fase, e que lá na frente pode tudo estar diferente. Depende da maneira que eu vejo tudo isso, da maneira que eu experimento tudo isso. O meu cérebro, o meu cérebro está à disposição de tudo que eu escolho. São escolhas. São escolhas. Vamos escolher ser feliz, gente. Ser feliz. Vamos liberar aí dopamina, ocitocina. Eu já até me perdi aqui. Porque nós fomos... Porque vai abrindo. Vai. Tá? Eu pergunto para você, a oração é o mesmo que meditar? Não. O meditar vai te deixar relaxada. O que é meditação? Deixa eu te cortar, perdão. O que é meditação? Meditação é você, vamos lá, se desligar do externo, você voltar para dentro, você estar naquele momento. Não é você só silenciar. Deixa eu silenciar, mas não adianta você silenciar e pensando nos problemas. É você esvaziar sua mente, você desligar, você acalmar, sentir seus batimentos, sentir sua respiração. É você acalmar todo seu funcionamento motor e a sua mente. Então, você medita para você acalmar, diminuir ali sua frequência agitada, nervosa, enfim, vários sentimentos, emoções. Então, você medita, você acalma a mente. Você relaxa. Agora, a oração, ela te estimula. Ela te estimula, ela te dá força, ela foca. Você sabe que você tem a sua fé, e com a sua fé você alcança muita coisa. Eu vou longe, eu vou conseguir, tudo vai dar certo. Né? Então, aí vem as religiões para te direcionar, né? Junta a filosofia, a cultura de conduta de cada religião para te direcionar. Por exemplo, na Bíblia está escrito assim, que Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer àquela montanha, sai daí, e ela sai. E um dia eu fui fazer um estudo, porque eu fiz o curso básico em teologia, e a mostarda é o menor grão que existe. Só que quando ela floresce, que ela se torna, até os pássaros pousam nela.
Olha só. Então, a fé é essa capacidade humana, da mente humana, Isso. em fazer com que as coisas aconteçam. Isso. Mesmo que demore muito. Eu não acredito muito em demora. Eu acho que é no tempo certo, mas tá bom. Mas as pessoas são imediatistas, né? São. Eles querem tudo para agora, para ontem, e nem sempre. Então, a fé então, vamos lá. Vamos pegar. Oração. A oração, ela vai me levar a realizar as coisas, ok? Fatos, ações, seja para minha vida ou até para aqueles que estão me rodeando. A meditação vai me fazer relaxar, olhar para dentro de mim de uma outra maneira da oração, que vai me levar a orar para conquistar aquele objetivo. Isso. Porque eu vou ter foco, porque eu vou ter poder de decisão. Então, se eu meditar, ou seja, se eu uma vez eu estudei sobre meditação e diz que é você interromper os fluxos. Então, você tem lá o jeito de meditar, que nós vamos falar isso agora, mas aí, conforme chega um pensamento, você barra ele. Chega outro pensamento, você barra ele. Isso. Você medita, você meditando, você bloqueia tudo que está te incomodando. Você acalma. Calma, espera, vamos meditar, vamos acalmar a mente e acalma tudo. A mente, a respiração, os batimentos, né, os pensamentos. E isso pode, inclusive, fazer bem para quem tem problema de coração, né? Tipo, eu tenho pressão alta, eu sou realmente muito agitada, você nunca percebeu isso, eu tenho certeza. Então, a meditação e a oração, elas podem me auxiliar. Muito, muito. Né? O autoconhecimento, o que eu quero da minha vida, o que eu busco, mesmo que esteja tudo com muitos problemas, muitas dificuldades, nós vamos ter sempre. Não estamos livres dos problemas, da dificuldade. A diferença é a forma que conseguimos enfrentar, resolver. Tudo importante é resolver. E quando eu tenho foco, quando eu tenho, né, o meu córtex frontal ali todo estimulado, eu tenho a resolução e a decisão. Você falando, eu me lembrei de um vídeo curto que eu vi esse final de semana no Instagram, se eu não me engano. Ela é neurocientista. Ela fala que os médicos brasileiros, tipo um podcast, e alguém falou assim, olha, os médicos brasileiros, e essa neurocientista explica. Então, a medicina brasileira acaba de entender e afirmar que a oração, ela é importante para pessoas que têm problemas cardíacos, para evitar AVC. Isso. O infarto, o AVC. As pessoas que não fazem... As pessoas que fazem a oração, elas vão entendendo o que é perdoar. Elas vão entendendo o que é o perdão. Mas quando eu não consigo perdoar, eu tenho riscos do derrame, do AVC. Tem risco. Tem estudos já. Estudos. A falta do perdão pode provocar um AVC? Pode. Estudos já estão mostrando isso. Por quê? Porque tá aqui. Tá aqui. No coração. Tá aqui. Tá aqui. É a mágoa, é a angústia, é o sofrimento. Eu não esqueço, eu não tiro da mente. Então, você imagina, poderia ser até um infarto, mas as decorrências maiores é o derrame. Por quê? Porque você fica num pensamento fixo. Só nisso, só nisso. A mágoa, né, a decepção, a mágoa, a decepção, e não tem o perdão. E aí corre riscos, sim. Olha que interessante, veja bem. Eu vou falar isso e vou pedir um tempinho para eu falar dos patrocinadores, Alessandra. E a falta do perdão pode levar ao AVC. E no início do programa nós falamos alguma coisa agora há pouco, sobre o câncer. Sentimentos negativos, pensamentos negativos. Olha só, então
na verdade, nós adoecemos Isso. por escolha. Por escolha. Como assim por escolha? Poxa, eu perdi meu filho, perdi meu marido, eu não escolhi isso, né? Ou, espera aí, né? Ninguém vai ficar. Todos nós vamos. Claro que cada um com seu sentimento, cada um com a sua dor. Todos nós, a partir do momento que há essa separação, né? Sofremos sim, claro, com certeza. A separação ela é árdua, ela é sofrida, né? Então, o que é importante entender é que ninguém vai ficar. Nós precisamos entender que todos vão, cada um no seu momento, no seu tempo, e entender essa superação, superar isso. É uma questão de querer. De querer. É escolha. Entender. Dias atrás veio, no primeiro programa, veio a Ilsa Santiago. Ela foi curada de um câncer, ela é cristã evangélica, e durante a conversa ficou muito claro que o tempo inteiro ela escolheu viver. Ela teve no baço, nem o baço não foi tirado, porque normalmente se tira um órgão, um pedaço do órgão, uma coisa assim, para evitar a proliferação dessas células doentes. E o dela não. E ela já está livre do câncer. Então, Já se curou. Já se curou. Então, assim, é escolha. É lógico que o câncer, a partir do momento que você tem a célula cancerígena, né, é complicado, né, porque não temos ainda a cura para o câncer. Então, eu não quero, mas acaba, né, falecendo. Mas assim, ninguém está dizendo é a causa efetiva. Não. Mas é uma das possibilidades de você vir a desenvolver o câncer, de você vir a desenvolver um AVC. A falta do perdão, você pode, não é uma afirmativa. Você é terapeuta e eu não. Você estuda, você tem informações. Então, a falta do perdão pode levar a um AVC. São riscos. Aumenta o risco. Isso, porque a pessoa passa a ter um sofrimento maior. Essas substâncias que você falou aqui, por exemplo, da felicidade, né? Ao invés de ser da felicidade, são substâncias contrárias, são substâncias diferentes. E é por isso que aumenta o risco de um AVC, aumenta o risco de você ter um câncer. Se for uma coisa genética, o câncer, que vem de família de pessoa, de geração em geração, aumenta o risco. Isso. E é muito assim, o que eu acredito, tudo que vamos viver, passar, é tudo a maneira que eu vou enfrentar. Se a minha família toda tem um histórico, né, de carcinoma, né, do câncer, eu corro um risco de ter o câncer também, né, porque é ali todo um histórico familiar. Então, é eu entender e saber como eu vou enfrentar tudo isso. Como eu vou enfrentar. Então, da maneira que eu enfrento, às vezes eu quero minha vida, vou lutar, não vou desistir, mas pode ser que meu momento termine agora. Tem esse lado também. Tem esse lado, termina agora. Então, por mais que eu queira, faço de tudo, faço todo tipo de tratamento, mas o meu tempo acaba aqui, com o câncer. Então, tem tudo isso. Mas é a maneira que você tem a resiliência para tudo isso. Mas é fácil falar. E quando se for com a família, eu já tive. Né? Na minha família, minha mãe, meu avô. Já por vários momentos, situações ali de faixa etária, o meu filho mais velho, eu já quase perdi. Então, eu já senti muito, já vivi algumas questões. E cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora. Às vezes, uma pessoa que está da família com, né, o câncer, outro, mais novo, jovem, vai de acidente de carro. Então, depende, é muito relativo. Sim, mas... Mas todo esse mecanismo da neurociência, né, de toda a forma que você pensa, que o seu comportamento, que você age, pode agravar o quadro. E aí é que entra a escolha. Então, é assim, ó. Eu penso, eu sinto, eu tenho uma ação. É isso? Isso,
Eu penso, eu sinto. Alguns cientistas colocam que primeiro sente, porque vem ali, né? Com tudo, eu sinto, aí eu penso e aí eu tenho minha reação. Porque se eu sinto que a pessoa me magoou, eu penso que a pessoa não gosta, né, da minha pessoa, então eu vou reagir de uma maneira negativa com ela. Eu vou virar as costas para você na rua, alguma coisa assim. Isso, eu vou agir negativamente com a pessoa. E aí eu libero substâncias negativas. Que pode vir a adoecer, que pode... Isso. Porque assim, se for algo repetitivo... Isso. Existe, eu poderia ter trazido, acabou passando. A experiência do arroz. Você já ouviu a experiência do arroz na internet? Eu sempre falo nela, porque é muito interessante. Foi um cientista chamado Masaru Emoto. Então, são 3 copos. E eu fiz na minha casa. São 3 copos, água e arroz. Eu fiz com arroz cru. E depois que eu vi que tinha que ser cozido. Mas deu certo do mesmo jeito. Então, um copo com arroz, você deixa... Você nem deixa em algum lugar, não faz nada. O outro, todos os dias, por 30 dias, você fala palavras de amor. E no outro, você fala palavras de ódio. Eu não consegui fazer por 30 dias. Eu tenho isso registrado. Eu fiz por 7 dias, eu acho que nem 7. Porque a minha casa é pequena. Então, o copo que eu falava palavras de ódio, além de haver uma transformação, putrefação, arroz cru, putrefação, ainda começou a ter a exalar um cheiro muito ruim. Isso. Quando eu abri a porta da minha casa, era insuportável. Eu precisei parar com 5 ou 7 dias. Enquanto que o copo que tinha, que eu falava palavras de amor todos os dias, ficou lindo o copo, o arroz ficou bonito, qualquer hora eu mando para você. Então você percebe que a repetição altera a química. Então isso pode alterar. Transforma. Isso pode alterar o seu corpo. Isso. Da mesma maneira. Então, Isso. se você é uma pessoa que fala palavras de raiva, de ódio contra alguém, que você não perdoa, enfim. Isso, porque como quem emite isso sou eu. Isso. Sou eu que sinto, sou eu que penso, sou eu que falo. Então, isso vai acontecer dentro de mim. Isso. Vai potencializar muito mais. Se isso está sendo direcionado a uma pessoa, você vibrando para aquela pessoa, né, naquele pensamento de vingança, aquela pessoa isso, ela fez isso, também ela vai merecer isso. Então, isso vai até a pessoa. Aí depende de toda ali a energia que é aquela pessoa. Né, da moral que é aquela pessoa, de quem é ela, o aprendizado dela, que vai manifestar nela ou não. Entendeu? Então, se a pessoa ela tem todo um conhecimento, se ela tem boas atitudes, uma pessoa boa de coração, uma pessoa que ajuda, essas energias, essas vibrações negativas não chegam. Ela não faz mal, mas do não, contrário... porque ela não liga para nada disso, ela não vai ligar. Mas do contrário... Depende muito da pessoa. E quando você faz, não está aqui, mas eu vou perguntar agora, você falando de ajuda, quando você faz o trabalho no bem, tem essa dispensação de energia, dentro de nós, dessas substâncias? Tudo. E, por exemplo, nós temos um vereador aqui, que ontem ele seguiu para fazer doação de sangue, ele está sempre engajado nisso e tal. Isso faz bem? Dopamina, ocitocina, te traz felicidade. Por exemplo, a Sônia, que ela tem o AVAS. Certo. Então, quando ela faz esse tipo de trabalho, então ela também... Libera tudo isso. Presta atenção, as pessoas que sempre estão ajudando, sempre estão fazendo bem, estão fazendo a caridade, são pessoas fraternas, elas sempre estão no gás. Sempre estão no gás. Elas sempre estão bem.
Pode Então, até ter um problema de saúde aqui ou ali, sempre, ter um problema sempre. Porque nós estamos aqui e nós vamos passar por esses Vamos problemas. passar por Mas isso. elas conseguem passar de uma maneira diferenciada. Diferente. Estão sempre promovendo, sempre ajudando, sempre circulando, movimentando, articulando. Sempre estão fazendo isso. Por quê? Porque elas estão com todas essas reações químicas liberadas. Então, gente, ó, presta atenção. Oração, escolha. Orar. E na oração, que ela explicou aqui, gratidão. Gratidão e empatia. Empatia. Qual que é outro ponto? É o ponto de Deus. O ponto de Deus. Ponto da empatia e ponto da gratidão. Da gratidão. Aí você escolha ter sentimentos bons, pensamentos bons. Escolha perdoar. Perdoar. E escolha fazer alguma coisa de bom para alguém. Se você puder fazer isso sempre, ótimo. Mas ainda que seja uma vez ou outra, é isso, Alessandra? É. Por quê? Porque É a prática. é a prática. O que vai acontecer? Você vai começar a potencializar no teu organismo, através da sua mente, Isso. situações de felicidade. E mesmo que você venha passar por problemas, você terá uma capacidade maior de passar por isso. Isso. Você vai ter todo uma sabedoria, né, um entendimento, uma aceitação, ter a resiliência, né, que a pessoa resiliente é aceitar e entender tudo isso que ela está vivendo nesse momento. Então, você tem os problemas, tem a dificuldade, tem os tropeços, as barreiras, né, parece que nada dá certo, nada sai do lugar. São momentos, são fases, né, que precisamos ali enfrentar, ter esses enfrentamentos e continuar. E depois tudo isso vai passando. Mas a pessoa que está ali na rotina da caridade, da fraternidade, o simples fato da escuta. Hoje eu vou escutar. Hoje eu vou deixar, né, manifestar toda essa atenção para essa pessoa, para ela colocar tudo para fora. Pronto. Porque principalmente os idosos, eles têm muita carência de alguém Tem. que ouça 10 vezes a mesma história. Isso, a mesma história. Então, o fato de você ter essa atitude, você já está liberando substâncias. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa mais feliz. Mais feliz. Tá aqui Mais a receita, gente. 2 minutinhos só para eu poder falar dos meus patrocinadores. Enquanto isso, você bebe uma água. Vamos lá. Vamos lá. Neia Buffet, massas e salgados, OK Telecom, internet e fibra, Point do sorvete, um dos endereços é ali no calçadão, Toda Linda, estilo que marca, Marina Transporte Escolar, Rainha das Carnes, Drogaria Total, que são 3 unidades, uma no Santa Clara, outra no Roncoleta e outra na Vila Patti, Portela Prints, gráfica rápida e personalizada, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Portela, Restaurante Arena, gosto caipira da minha amiga Maria Fernandes, Clínica Odontológica e Estética Long Fernandes, do Décio Long e do Paulo Fernandes, Japa Mix, ações promocionais, locução comercial, carro de som, panfletagem, Uber da Lu, se você precisa ir lá para Catanduvas, Rio Preto, passar por um médico, passar por um exame, chama a Lu. A doutora Márcia Tadei, Raíssa Perfumes, final de semana prolongado. Precisou dar um presente de aniversário. Não tem nada aberto? Procura a Raíssa. Tá? Então, Point do sorvete, o brechó da Berrachide, da Cida Berrachide. E eu acho que por enquanto é só. Tá bom? Então, voltamos lá às nossas perguntas. Fala para mim, o que são esses efeitos eletromagnéticos? Esses efeitos eletromagnéticos, tem até um vídeo, né? Se você quiser colocar, depois já demonstra, né? O que são esses efeitos eletromagnéticos? É algo que você conecta o seu sentimento com a sua mente. Então, no momento que você sente, né, tudo que é cardíaco, aqui você tem eletro. A mente magnético. Então, você tem essa conexão eletromagnético para você sentir, para você receber, para você ter uma atitude, uma ação por meio dessa conexão. Por isso que está muito ligado, né?
sentimentos, pensamentos, emoções, pensamentos. E as ações, que são consequências dos pensamentos e dos sentimentos. Isso. Você que está aí nos acompanhando, hoje nós estamos nos trinques. Tem vídeo aqui, ó, e está no telão para a gente entender também. A Alessandra vai explicar para nós. Isso. Ali, então, ó, vocês conseguem até visualizar essa movimentação que sai do cardíaco, né, e que vai para a mente. Então, isso está muito ligado a essas reações eletromagnéticas. É algo que você liga. Temos aí também no meio, bem do lado do cardíaco, a glândula timo, que é manifestada bem aí onde está saindo essa frequência. Essa glândula timo, ela nos traz também todo um bem-estar, uma satisfação, está ligado ali ao amor, a algo que você sente pela pessoa, que sente por alguma coisa. Então, a timo, ela aumenta a ação dela quando é desenvolvida toda essa frequência eletromagnética. Tudo energicamente, que também está ligada com os chakras, né? São 7 chakras. Então, é todo um contexto global. Não tem como algo não estar ligado a outro. Nada caminha sozinho. A nossa complexidade de corpo físico e corpo energético, isso que vocês estão vendo são energias, vibrações, energias quânticas, que você consegue, de tudo que é molécula, é célula, você consegue aumentar seu campo vibratório. Por isso que a oração, esses campos energéticos que mostrou, quando você faz a oração, que um grupo de pessoas se reúnem para fazer oração para uma pessoa enferma, para uma família que precisa da oração, esses campos magnéticos, essa vibração, ela alcança até aquela pessoa. Isa, se você puder voltar o vídeo só um pouquinho. Tudo conexão. Então, tudo conexão. Tudo conexão. Olha lá, em volta da mesa. Se você puder voltar só um pouquinho. Isso, onde aparece as duas pessoas em volta de um círculo. Um pouquinho para frente. Isso, um pouquinho para frente. Isso aí. Isso. Aí, quando chegar nas duas pessoas, você dá uma paradinha para nós que eu... Por favor, gente, esse suporte da Isa é ótimo. É perfeito. Aí. Isso, para um pouquinho para nós, por favor. Obrigada. Então, vamos voltar aqui, Alessandra. Então, quando nós falamos aqui, no começo, em algum momento da conversa, sobre raiva, ódio, acaba por conta daqueles neurônios, da atividade do coração e da mente. Isso. Eu acabo liberando energia dentro de mim e fora de mim. E fora. Isso. E você disse há pouco que eu posso atingir a outra pessoa. Tá aqui, ó, gente. É isso aí. Eu posso atingir a outra pessoa com a minha raiva, além de atingir a mim mesma. Isso. Eu posso levar a outra pessoa também a acabar a ficar doente. Isso. Aí você fala assim, nunca roubei, nunca matei, nunca peguei marido ou esposa de ninguém, porque tem gente que fala. Isso. Mas só que você tem raiva de alguém, tem ódio de alguém e você tem essa frequência da raiva. Você adoece a pessoa, você pode levar essa pessoa à doença, não é que você vai, mas pode... Porque se a pessoa não tiver aquela condição de se defender, porque está em outra frequência vibratória, isso. Ela pode adoecer. Pode. E você também. Então, quem emite... O malefício é pior. É pior. É pior. Mas olha só como é séria essa situação, isso. Como é grave tudo isso. E de mesma monta... Ao contrário, se eu vibrar amor, se eu vibrar perdão, se eu vibrar alegria, por exemplo, a Alessandra contou aqui no início que hoje é aniversário da Gabriela, minha filha. Da Gabriela. Então, olha, parabéns. Automaticamente eu vibrou alguma coisa que vai atingiu a Gabriela de alguma maneira. Isso. Ou pelo menos a Alessandra, que é a mãe da Gabriela.
Isso fez bem para mim. E para Gabriela. E também para Alessandra, que é a mãe. Isso. Então, é uma questão de escolha. É automático. No momento que você já deu o exemplo da Gabriela, eu já sorri. É verdade, foi automático. Eu já sorri. E eu já senti, né? Eu já sorri e eu senti a emoção, né? O amor. E ela, se ela estiver ouvindo, ela vai sorrir mais ainda. Se alguém da família que nós vimos aqui pelo YouTube, também. Então, é automático. É automático. São estímulos que o nosso cérebro ele precisa desse estímulo. A partir do momento que ele está sendo estimulado, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta as sinapses nervosas, né, as sinapses, os neurônios, e aí eu libero substâncias positivas ou negativas. Vamos lá. Como aqui tem sido falado muito de família, vamos pensar assim. Você é casada. Aí, por algum motivo, deu um problema, uma divergência. Que divergências entre pessoas que moram dentro da mesma casa, elas acontecem. Isso. Se você escolher, falar assim, não, tá tudo bem. Entre você e seu marido, tá tudo bem. A frequência de vocês é uma. Isso. No entanto, se você falar que não tá, ou ele falar que não tá, a frequência é outra. É outra. Resultado, com o tempo, se essa frequência ruim, negativa, ela persistir, a chance de um divórcio é maior. Eu tô errada? Com certeza, é bem maior. Porque tudo vai mudando, tudo vai se transformando. Primeiro, a energia. Essa energia que vocês estão vendo é uma energia, né, positiva, é uma energia sutil. Quando há pensamentos negativos, atitudes negativas, um ambiente muito com conflitos, muito deprimidos, então a energia já é mais densa. A física quântica explica isso. Então, nem sempre o divórcio é uma questão de incompatibilidade de gênios. Às vezes, é escolha de uma das partes. Ou das duas partes. Isso. Energeticamente falando. Isso, energeticamente. Porque tudo é muito complexo. Tudo depende ali da maneira com que cada um manifesta, qual a direção de cada um, qual o pensamento de cada um. Então, tudo está ligado. Porque se eu quero o meu casamento, se eu quero a minha família, eu vou lutar para isso. Independente dos conflitos, dos problemas, eu vou lutar. Aí eu vou liberar tipos de elementos químicos diferentes, positivos. Então, quanto mais você disser para o seu marido, isso aqui é para todo mundo. Estou usando a Alessandra porque a Alessandra está aqui. Marido, eu te amo, melhor. Melhor. Apesar das divergências. Isso. Há quanto tempo você está casada, perdão? 20, agora fará 23 anos. Então, 23 anos, convenhamos, eu fui casada há 4. Não é uma coisa fácil. Não. Mas foi uma escolha sua e dele. Isso. Então, vocês escolheram viver juntos. Juntos. Apesar de tudo. Então, vocês trabalham isso em todos os sentidos, que nós não vamos entrar na questão, mas em termos de energia. Vocês trabalham isso. Para que vocês consigam. Dê certo. Que dê certo. Isso. Então, você que está num momento difícil, de repente, no seu casamento, na sua empresa, você tem um trabalho, você tem um emprego. Se você é grato pelo seu emprego, pelo seu salário, a tendência é melhorar. É melhorar. Mas se, ao contrário, você fala mal do teu patrão, resmunga do teu salário, resmunga de ter que trabalhar todo dia e o patrão ter, de repente, uma retirada, um outro tipo de vida diferente do seu, que trabalha, a tendência é você piorar. É piorar. Se lamentar muito, reclamar muito. Então, tudo eu vou ficando mais energeticamente densa. Eu vou ficando mais uma pessoa mal-humorada, eu vou ficando uma pessoa nervosa, ansiosa, angustiada, porque nada tá bom. Então, eu mudo o padrão meu energético. Aí eu já mexo com os meus chakras. Isso que eu já ia perguntar para você sobre os chakras. Fala um pouco para nós, por favor. Nós temos 7 chakras, são nossos 7 centros de força. Então, nós temos que começa desde aqui, só vou pontuar, que é o embaixo, que é o básico,
o esplênico, o gástrico, que também solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Então, são 7 isso. Que o coronário é a ligação com nossa força cósmica. O básico é nossa conexão com a força terrena, que é o que nos liga, né, a nossa caminhada até a nossa gravidade aqui, né, de estarmos aqui caminhando sobre esses planos. São forças extremas que nos faz seguir. Então, os 7 chakras, eles estão ligados ao nosso padrão energético, que dá ali fusão, potencializa com o sistema linfático, que nos imuniza, potencializa para o nosso corpo físico. É pelo sistema linfático que os chakras, eles dão ali todo um padrão energético para dar toda uma direção para o nosso corpo físico. De maneira bem simples, o que é sistema linfático? Onde tem para o pessoal entender. Vasos sanguíneos, tem vasos linfáticos. Quando a gente cai, machuca, sai uma aguinha amarelinha, aquilo é o sistema linfático, né? Então, é o sistema do nosso imunológico. Então, é onde o centro de força, esses chakras, eles atuam diretamente, são esse sistema linfático. Quando você fala em doença autoimune, você está falando de sistema linfático? É isso? Todo o sistema é hemolítico, né? Está ligado ali. É sanguíneo, hemolítico, é todo um sistema autoimune, né? Da nossa imunidade. Então, quando eu estou com a imunidade baixa, é porque eu estou com um problema? Tudo depende. Às vezes é um problema mesmo ali físico. Sim. Físico, não. Às vezes fico muito doente, muito Toma vírus, muito remédio. bactéria. Tudo depende, é muito relativo. Então, meu imunológico será baixo. Mas algumas situações, já tem estudos que falam quando eu cuido dos meus chakras, do meu padrão energético, eu tenho uma condição, uma saúde melhor. Você falou sobre estudos. Eu li há pouco tempo sobre essa questão dos chakras. Porque como eu fui espírita kardecista há 15 anos, então eu entendia que essa questão dos chakras era uma questão de espiritismo. Não. Da doutrina kardecista. Não. Eu fui kardecista. E aí eu li um livro que não tinha nada a ver com kardecismo. Não. Nada a ver com kardecismo. E ele falava, inclusive, fala que, porque assim, diz que a mente é o lugar que mais tem neurônios. E depois desce para o coração. Então, aí eu vi nesse livro, não tinha nada a ver com religião. Nada. Em cada um desses pontos que se fala dos chakras, é onde há um conjunto maior de neurônios. De células. De células. Corrija, pode ficar à vontade para me corrigir. Isso. Então, é onde existe essa maior concentração de células e onde acontece uma atividade maior a depender de cada ação, de cada pensamento, enfim, do todo da minha vida. Isso. Aí é que eu entendi mais coisas. Então, e aí eu fui atrás de mais informações, tudo. Então, é muito interessante deixar bem claro aqui que isso tudo nada tem a ver com religião. Não. Apesar dela ser espiritualista, ela não está aqui como uma pessoa espiritualista, assim, falando, ela está falando de ciência. Ciência e todos os mecanismos que... Você, inclusive, comentou comigo dias atrás sobre tiques, é isso? Tixis, como é que fala para mim? PIX. Falei errado, você tá vendo? As práticas integrativas complementares. Tá. Né, que hoje nós temos aí, até o SUS libera essas práticas integrativas, que a gente faz todo esse trabalho com a cromoterapia, acupuntura, reiki, tudo é liberado pelo SUS. Então, são as práticas integrativas, não só o tratamento, além do tratamento médico, medicamentoso, nós temos também essas
práticas integrativas. Não são alternativas, são práticas mesmo que podemos trabalhar. E tem, assim, todo um trabalho. No SUS, nós fizemos todo esse trabalho. Eu trabalhei um tempo no NASF, e em todas as UBS a gente tinha esse trabalho. Era um trabalho direcionado, eu, a TO, e a Laís, nutricionista. Então, a gente fazia esse trabalho, tudo aplicava, as pessoas tinham os grupos de atendimento, né, que fazia todo esse trabalho. E as pessoas estavam, assim, dentro da atenção básica, entender todo esse mecanismo, né, que tudo é energia, tudo é pensamento, e da maneira que eu me deparo com os meus problemas, com as minhas dificuldades que sempre vão estar ali, e da forma que eu olho para tudo isso, e da forma que eu consiga resolver tudo isso sem piorar a situação, tanto familiar, profissional, conjugal, enfim, de várias situações. Várias situações. Então, são práticas que estão chegando a todo vapor. Quer dizer, é ciência isso. É ciência, é ciência. E vários médicos, né? Vários médicos já falam, já aderem sobre isso, e principalmente junto ao estudo, né, neurofuncional, neurociência. Tudo que eu tenho de estímulo, tudo que eu recebo, eu devolvo, né? Eu recebo e eu tenho essa ação. Positiva ou negativa. E é sempre uma questão de escolha. Gente, eu estou batendo nessa tecla porque uma das funções desse programa, um dos objetivos, é levar essa informação para que você se conheça, para que você se observe, para que você olhe para dentro de você e tenha a sua vida transformada. Isso. De uma maneira bastante leve, mas assim, para que realmente mude a sua vida. Isso, transforme. Transforme a sua vida. Então, entenda, a oração, desde o começo que nós estamos falando aqui, a oração, ela vai te levar é um treino, você treina a sua mente. Então, você vai ter mais foco, você vai ter condição de decisão maior, mais rápida, de repente, porque há momentos na vida que você precisa decidir muito rapidamente o que fazer. E se você não tiver essa habilidade, de repente, você não sabe o que pode acontecer pela falta de decisão rápida. Até oportunidades passam. Exato, né? Aí você tem a questão da energia, ou seja, a escolha da resiliência. Se eu estiver errada, me corrija, Alessandra. Então, por exemplo, eu sou bem tratada, eu trato bem a pessoa. Só que se eu não sou bem tratada, eu trato mal a pessoa. Não, é uma questão de escolha. A pessoa, é a ação da pessoa, que foi o que a Alessandra disse aqui. A pessoa decidiu agir assim. Eu não tenho que fazer isso. Se eu decido amar os outros, isso é benéfico para mim. Se eu decido ter raiva, ódio de alguém, é ruim para mim e ruim para as pessoas. Se eu decido fazer caridade, é muito bom para a pessoa que recebe, mas é muito melhor para mim. E tudo isso vai me levando para uma vida, apesar dos problemas, apesar dos obstáculos, a ter uma vida mais tranquila, mais leve e até feliz. E tudo isso vai fazer com que eu libere energia, porque de qualquer maneira eu estou liberando energia. Isso, ou perdendo. Porque se eu estou agindo pelas ações negativas, estou perdendo muita energia. E aí eu posso adoecer. Isso, com certeza. E aí, então, veja bem, a minha energia interfere na minha vida, na vida do meu lar. Isso. Das pessoas que estão à minha volta, no meu trabalho. Tudo. Na minha casa. E aí, a gente não sabe por que tem pessoas que, de repente, falam assim, nossa, minha vida é um caos. Isso. Porque você libera o caos. Isso. É a lei da atração. Eu aceito. Eu permito. E eu até provoco. Isso. Porque eu aceito, eu provoco. Porque de repente, alguém me ofendeu, eu vou lá e devolvo. E não deve ser dessa maneira, porque se a pessoa
desfez, se a pessoa me critica, se a pessoa me julga, ok. Né? Nós não vamos dar conta de agradar todos. Não vamos dar conta nem temos que agir dessa maneira. Nem convencer, nem esperar. Eu sempre digo, não devemos esperar nada de ninguém. Todos que estão à nossa volta, nos ajudando, nos auxiliando, que bom, ótimo, grata por isso. Mas não devemos contar, né, que devemos esperar algo de alguém. E sim caminhar na nossa caminhada, né, buscar novos caminhos, conhecimentos, para eu fazer da minha vida, da minha energia, algo mais leve, mais sutil. Por exemplo, o buscar conhecimento também influencia? Muito, muito. Se eu não buscar conhecimento, eu não vou saber por onde. Olha que maravilha que a neurociência nos traz tudo. Nos mostra tudo, com evidências de grupos de pessoas em estudo e grupos de pessoas não fazendo a mesma ação. São resultados totalmente diferentes. Que você explicou até do arroz. Né? Até do arroz. Tem do arroz, tem da água. Tem um vídeo do mesmo cientista que fala sobre a água. Sobre a água. Então, assim, temos ainda muito para aprender, muito para evoluir. Se cada um focasse dentro e o que é o seu caminho, o que você tem que fazer, já estava ótimo. Mas as pessoas, né, ainda agem de outras maneiras. É errada? É escolha. É escolha. Certo ou errado? Não, é Não, escolha. É escolha. Porque o que para uns às vezes é ruim, para aquela pessoa não. É cultura, é forma, é maneira, e que está tudo bem. É perspectiva de vida. Isa, pode tirar para nós, por favor? Obrigada. E então, assim, eu escolho. Deixa bem claro aqui. Eu escolho conhecer a mim. Isso. Eu escolho conhecer como a minha mente funciona. Eu entender. Porque o que acontece? Eu comentei com o Delei semana passada que, de maneira geral, banalizou-se muita coisa, né, na atualidade. E um deles, que eu sinto, percebo, é o trabalho do coach, que trabalha a mente. Então, veja bem, eu decido conhecer a minha mente, eu decido conhecer como a minha mente funciona e se eu quero ser feliz ou triste, se eu quero ser... Tá, a depressão, ela existe, semana que vem falaremos sobre isso com o Dr. Paulo. A depressão, ela é real. É real. A ansiedade, a crise do pânico, tudo isso é real. Tudo. Nada disso é fantasia. Nada. No entanto, há pessoas que entram em quadro depressivo por conta disso aqui, das escolhas que faz. Isso, porque já é da pessoa, já temos, né, lógico, as doenças psíquicas, as doenças mentais, as doenças neurológicas. Então, tudo é real e tudo é existencial. Porém, tudo é da maneira que eu acredito, que eu busco e que eu escolho, que eu permito. Mesmo com as doenças, enfim, N doenças, né? N problemas. Então, da maneira que eu acredito, o que eu quero e o que eu vou entender por meio de tudo isso. Alessandra, nós já estamos, porque você tem um compromisso daqui a pouco. Eu quero que você fique à vontade para fazer uma colocação final. Se você quiser falar sobre o seu trabalho na casa, como é que chama lá? Jardins da Caridade. Jardins da Caridade, fica à vontade, é seu momento. Tá. Sobre o seu trabalho, como te encontrar, se você quiser falar sobre o SUS, como faz para a pessoa ter essa Pix, fica à vontade. Nós temos aí N práticas, né? Dentro nós temos as práticas, nós temos reabilitações, nós temos todo um trabalho direcionado. Na saúde, eu trabalho, né, com o espectro autismo,
trabalho com os pais, então é todo um trabalho junto a uma equipe, né? Uma equipe que está ali num processo de aprendizado, de busca, de conquistas, né? A gente nunca vai saber tudo, estamos sempre em constante aprendizado, então é importante nós termos essa integração, nós termos essa interação, porque quanto mais o ser humano, tanto no trabalho como na casa, né, Jardins da Caridade, nós somos uma equipe lá que fazemos todo esse trabalho da caridade, da fraternidade, tanto no trabalho do SUS como na escola, em qualquer lugar. Nós temos que ser pessoas humanizadas, pessoas que estamos para progredir, para evoluir, entender todo um processo de desenvolvimento humano, porque estamos aqui para sermos pessoas espiritualizadas, para sermos pessoas que podemos ser, não ter. Ser. E ser melhores. Ser melhores, sermos pessoas do bem, pessoas se entendendo, entendendo o outro, se colocando no lugar, né? Trabalhar esse processo da empatia, entender por que o outro julga, por que o outro fala, por que o outro defama, por que o outro tem essas condutas. É o outro. Entender que ainda todos nós temos algo para aprender. E, por exemplo, se eu orar, que é o tema aqui, por essa pessoa, ao invés de criticar, existe, por tudo que nós falamos aqui, que você comentou, existe a possibilidade dessa pessoa ser atingida por essas orações, por essa energia. Ela vai receber. Ela vai receber. E pode acontecer, pouco a pouco, a passo de tartaruga, uma mudança dela sem que ela perceba por que ela está mudando. Sim, e até você mesmo. No momento que eu começo a fazer oração pela pessoa, mesmo que a pessoa ela seja muito negativa, que critica, que julga, que está no caminho ali inadequado, e eu estou fazendo oração para ela, algo dentro, né, da minha, todo o meu processo, pessoa, psíquico, energético, está mudando. Eu passo a olhar para aquela pessoa com certeza de maneira diferente. Colocações finais? Que você queira falar alguma coisa? Além do que você deixou, de repente deixou alguma coisa para trás? Sim. Vamos nos autoconhecermos, vamos estudar mais, aprender, colocar em prática, trabalhar uma rotina na sua vida, mudanças de hábito, nas práticas, nas PICs, a gente coloca muito isso, mudanças de hábito, todo um autoconhecimento, um autoaprendizado, e tudo vai sendo modificado na sua vida, tudo. Então, estamos aqui para entender tanto o diagnóstico, a patologia, o sofrimento, o quadro, né, da pessoa que vem até a mim, entender qual o processo e direcioná-la e ajudá-la, não você mostrando como que deve ser, mas sim você ensinando como ela deve ir. Fazendo com que ela enxergue. Com que ela enxergue. Eu não posso por nenhum momento influenciá-la do que é e do que não é. Não. Eu apenas direciono, né, faço a pessoa refletir e entender quem é ela e qual o caminho ela vai seguir. Então, oração e neurociência. Se você quer mudar, cientificamente falando, se você quiser ter uma vida diferente da que você tem, ore. Ore. Ore por você, ore pela tua família, ore pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos. Ela é difícil, ore. Ore. Porque vai acontecer uma gama de resultados positivos na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho, na tua saúde. Você vai emanar essa energia. Isso aqui, todo esse material que eu trago é material de internet e é tudo cientificamente comprovado. Isso. Então, assim, não é achismo. Não. Nada tem a ver com misticismo, nada tem a ver com religião. É ciência.
Você quer ser feliz? Mude. Olhe para Isso. você e ore por você e pelos demais. Por quê? Porque se você orar, a ciência diz que a sua vida vai mudar. Vai. E mesmo quando a gente fala de alguma doença, algum quadro patológico, hoje estão, né, manifestando muitas doenças autoimunes, né? Ou câncer. Então, quando a gente fala dessas doenças, então, se eu não quero, eu não vou, meu câncer não vai progredir. Não é isso. É a maneira que você convive com cada problema, cada situação. Então, eu vou me sentir melhor, eu vou ficar melhor, eu não vou evitar. É igual nós falamos, o que já vamos ter, que vamos desencadear de alguma doença ou de algum problema maior, eu apenas vou conseguir enfrentar melhor. Porque eu vou ter uma força maior, eu vou ter uma determinação maior, eu vou ter a minha fé maior, e eu vou estar em perfeita harmonia e bem-estar dentro de mim próprio. Até porque, de alguma maneira, a gente vai ter que ir embora desse mundo de algum jeito. Independente da minha fé, da minha religião, de alguma maneira eu tenho que ir. Isso. Então, alguma coisa tem que fazer essa máquina parar. Porque o corpo humano é uma máquina. Isso. Esse corpo vai parar, essa máquina vai parar. No entanto, o tempo de vida dessa máquina e a maneira como vai parar a máquina, se a gente ora, se a gente tem toda uma vida diferente, tudo que nós falamos aqui, há pessoas que eu tive uma tia que ela morreu dormindo. Ela deitou ao final do dia, trabalhou o dia inteirinho, deitou no sofá, pô, acabou. Na paz. Na paz. Na paz. Então, todos nós iremos. Iremos. Mas, e assim, passar, já que estamos aqui, é uma escolha nossa, a maneira como nós vamos passar. Mais ou menos felizes, com mais ou menos problemas, enfim, é escolha nossa. Escolha. E tudo isso, gente, é ciência. Tudo. A ciência tem comprovado dia após dia tudo isso. Ah, e só um detalhe, né? Olha, estava passando. É eu fazendo a oração, é eu juntar minhas mãos. O simples fato de eu ajoelhar, juntar minhas mãos ou olhar para cima, eu já ativo o córtex frontal. Então, gente, se você não puder ajoelhar, tudo bem. Isso. Mas senta, coloca a mão. Isso. E olha para o alto. Ah, eu tenho problema no joelho, não posso. Tudo bem. Ótimo. Coloca a mão, junte as mãos e olhe para o alto. Isso. Você está ativando o teu frontal do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tá ok? Então vamos lá, vou para mais uma propaganda aqui. Gente, é o seguinte, faltaram... Semana passada eu não trouxe os nomes dos ganhadores, mas semana passada eram 5 sessões iniciais para hipnose com emagrecimento. Não deu tempo. Infelizmente, meu celular está com alguns probleminhas, tanto que eu nem falei. Semana que vem, então, nós vamos fazer o sorteio das 2 que faltaram. Eu vou trazer os nomes das pessoas que participaram semana passada. Teve uma pessoa lá de São Carlos que participou e ganhou. E os sorvetes, tá? Por quê? Porque eu tenho a sorveteria Point do sorvete, tá dando 2 vales de 5 picolés cada vale. Então, e nós vamos sortear, mas infelizmente hoje ainda não deu. Semana que vem você acompanha, que durante o programa nós vamos fazer as perguntas, vocês vão ligar e nós vamos entregar para vocês, tá bom? Então, mais uma propaganda aqui e aí a gente encerra. Neia Buffet, massas e salgados, OK Telecom, internet fibra, Point do sorvete, um dos endereços é ali no calçadão. Toda linda, estilo que marca, Marina Transporte Escolar, Rainha das Carnes, Drogaria Total, que são 3 unidades, uma no Santa Clara, outra no Roncoleta e outra na Vila Patti. Portela Prints, gráfica rápida e personalizados, Restaurante e Arena Gosto Caipira, Clínica Odontológica Estética Long Fernandes, Japamix, ações promocionais, Uber da Lu, Doutora Márcia Tadei, Raíssa Perfumes, que nós vamos falar daqui a pouco, Clínica Aberrachid e Brechó Aberrachid. Mais alguma coisa, Alessandra? Acredito que é isso. Conteúdo, informação, a gente tem muita coisa ainda.
eu falo assim que está faltando no meu podcast, graças a Deus, hora no programa, porque os convidados têm sido top 10 e todos, assim, com muito conteúdo, com muita coisa para passar para todos nós, para nós aprendermos. Então, a você, meu patrocinador, muito obrigado. Ó, estamos a 10 minutos do final. Muito obrigada, porque sem você nós não conseguiríamos fazer esse programa. A você que nos assiste, nos acompanha, curte, comenta, compartilha nas redes sociais, muito obrigada. E a você, Alessandra, muito obrigada, porque você falou que você não é da mídia, você não é da frente dos bastidores, mas você aceitou, veio e com essa calma e passou muita coisa boa para nós. Eu espero que todos que assistiram e que venham assistir mudem e comecem pelo menos a pensar a possibilidade de mudar as suas vidas. E se alguém quiser falar com você, como é que faz? Eu tenho, né, meu contato, né? Quer passar ou você prefere? Passo sim. Pode passar, então. 99761-6685, né? Pode entrar em contato Fala comigo. mais uma vez, porque de repente foi muito rápido. 99761-6685. Alessandra, terapeuta ocupacional, entre em contato com ela que ela vai te ajudar no que for preciso, tá bom? Isso aí. Eu que agradeço muito, fico muito feliz e precisamos, assim, entender muita coisa na vida. Estou à disposição. Eu te agradeço mais uma vez e com certeza nós traremos você mais vezes, porque esse assunto é um assunto que eu amo. Ontem, assistindo aquele primeiro vídeo, gente, a lágrima escorria, porque eu falo assim, gente, o que é o corpo humano, o que é a mente, que máquina é essa? É isso aí. Eu sou apaixonada. Entendeu? Ai, se eu tivesse descoberto isso antes. Mas tudo bem, tudo há um tempo pra gente descobrir. Até naquela foto do cérebro que mostra, que pontua ali o ponto de Deus, identifica, ali é bem a região da glândula pineal, que é um assunto só da glândula pineal. É maravilhoso. Vamos trazer você de volta. Gráfica. Como livro, cada convidado que vem, eu entrego um exemplar do meu livro, que é a base desse programa. Já tenho. Isso, eu te presenteei, então eu vou te presentear com a sacolinha, que é por patrocínio do Portela Prints, gráfica e personalizados. Então, uma sacola com estilizado nosso programa, para você levar de lembrança. Um chaveiro, para você guardar também de lembrança. E um livrinho, um caderno para anotações com várias frases motivacionais. Você se torna o que você acredita. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. E assim vai. Conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Então, para você levar ou guardar de lembrança. Muito obrigada. Ou fazer as suas anotações. O que mais a gente usa é isso, anotações. Não é verdade? O meu irmão fica doido comigo que eu só faço no caderno. Gente, desculpa. André, é tudo computador. Não quero. E esse aqui é um mimo da Raíssa Presentes. Todo nosso convidado, ela entrega um mimo. Então, Raíssa Presentes, obrigada. Obrigada, Raíssa. Tá? Que Deus abençoe. E Amém. Vamos orar. Até a próxima semana. Você quer orar? Vamos orar. Então, vamos lá. Vamos lá. Né? Fique à vontade. Vamos agradecer, né, nosso Mestre Jesus, agradecer por estarmos aqui, pela sua palavra, né, de tudo que foi o conhecimento, o aprendizado. Estamos aqui há tanto tempo já, desde a vinda de Jesus, e estamos aqui para entender, conhecer, aprender. Então, nós só temos a agradecer. Mais uma vez, que todos recebam a paz, o conhecimento, a caminhada. Muita luz a todos. Gratidão, Andréia. Gratidão à sua produção e a todos que estão ouvindo, pela presença. Que assim seja. Que assim seja. Até a próxima semana.